suficiência de Cristo. Cristo é suficiente. Nele tudo que precisamos para a nossa existência e direção achamos. No mundo das religiões, tudo pode ser dispensado, porque Cristo é suficiente. Eis a mensagem da palavra de Deus, e de uma forma muito particular, a mensagem do livro de Colossenses. A suficiência de Cristo é o assunto da carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos. Então vamos ler mais uma vez, conhecer melhor a mensagem de Colossenses. Hoje no capítulo 4, verso 17. Já nos finalmente deste livro, desta carta memorável do apóstolo Paulo. E antes de lermos o texto desta noite, vamos recordar dois versos que resumem o assunto, o tema desta carta, deste livro. No capítulo 2, versos 9 e 10. E nós vamos juntos ministrar esta porção da palavra em alta voz. Vamos então juntos. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Meu irmão, minha irmã, nunca se esqueça desses dois versos pelo resto da sua vida, porque se você esquecer, você poderá entrar em confusão, como está em confusão todas as pessoas à sua volta no mundo que não conhecem esta verdade. Note bem quem é Jesus Cristo. Nele habita corporalmente, inclusive na sua encarnação, então, toda a plenitude da divindade. E ele é o cabeça de todo poder e autoridade, isto é, ele está acima de todo poder humano, espiritual. E quem está nele recebeu a plenitude, isto é, tem acesso total à presença de Deus. Em Cristo, Deus total se revela, não precisamos de mais nada para conhecermos a Deus e andar com Ele, a não ser Jesus Cristo. Então, aí está a verdade de Colossenses. Nós vamos ao capítulo 4, então. Nosso foco está no verso 17 nesta noite, mas vamos ler também o verso 16, para que possamos apreciar melhor a mensagem do verso 17. Aí está o apóstolo Paulo finalizando esta carta instrutiva, apostólica, então uma autoridade, um ensino autoritativo para a fé cristã, para a igreja de Cristo. E chegando então ao final, com passos bem práticos, ele diz no verso 16: depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Estão ali aquelas igrejas próximas, cidades próximas, Hierápolis, Laodiceia, Colossos, e o apóstolo Paulo escreve para essas igrejas. E o que ele escreve é autoridade sobre todas as igrejas, por isso todas devem ler o que ele escreveu, como assim fazemos nesta noite. E a igreja de Cristo fez a volta do mundo hoje e tem feito através dos séculos. Mas note bem que o contexto todo da carta e da vida cristã é a igreja, que também seja lida na igreja dos Laodicenses. E também entre vocês quem? A igreja de Colossos. Seja lida entre vocês de Colossos, e seja lido também na igreja de Laodicense. O contexto é da igreja. A vida cristã se acha e acontece somente no contexto da igreja de Cristo. Não existe vida cristã a parte disso. Muito bem. Depois dessa instrução, então, para que as cartas fossem lidas, particularmente esta, ele diz no verso 17, passando mais uma instrução, o seguinte: vamos ler, vamos ouvir. Palavra de Deus, um verso, 2 linhas. Poderosa a palavra de Deus para o seu coração. Que o seu coração, o coração de cada um aqui nesta noite, se abra para a palavra de Deus. Digam a Arquipo: cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor.
digam a Arquipo: cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Albert Schweitzer, cidadão do antigo Império Alemão, foi uma pessoa interessante. Já ouviu falar dele? Faleceu em 1965. Um homem muito inteligente, formado em medicina, PhD em teologia e filosofia, pianista clássico, conhecido e reconhecido como bem capacitado. Recebeu o prêmio Nobel. Então, aí está este homem, teólogo, filósofo, músico, médico. Num dado momento da sua vida, ele se dedicou a construir um hospital na África e lá permanecer administrando esse hospital numa área carente. Abandonou tudo na Europa para fazer isto. Por volta dos 74 anos, ele visita os Estados Unidos, buscando levantar fundos para a sua obra. E ele está lá numa estação de trem, aliás, a estação de trem na cidade de Chicago, e ele está cercado de pessoas importantes, e estão conversando, e aí aquele todo o movimento na estação de trem. E por perto da roda onde ele estava, com os figurões, passa uma senhora sobrecarregada de malas. Ele imediatamente interrompe a conversa, abandona a roda, sem muitos pedidos de desculpa, e se dirige para a senhora e se oferece para ajudar a carregar as malas. E diz a narrativa, e segundo os jornais registraram, que tal foi o desconcerto daquilo, que as pessoas que estavam com ele, aqueles figurões na roda, todos saíram para procurar uma senhora para ajudar na estação. Aquele que serve de verdade, choca o mundo. Choca porque nós vivemos num mundo que não é dado a servir. Aliás, o coração humano não é dado a servir. Aliás, o seu coração e o meu luta com esta ideia de ser servo. Gostamos de ser senhores, mas não servos. Vivemos no mundo, particularmente na nossa atualidade, um mundo de direitos. Tenho que ser servido. Não há uma ênfase nos deveres e não se fala em responsabilidades, esforço e méritos. Fala-se em direitos. Um mundo onde você deve ser servido e não deve sofrer nenhum contratempo, não deve se aplicar, não deve servir. Enfim, servir é um drama para o ser humano. Mas é complicado uma vida humana onde ninguém quer servir. Todos querem ser servidos. E quem não quer servir acaba sendo um problema. Aliás, alguém já disse que quem não serve, não serve. Eu creio que isso é verdade em todo lugar, na família, na igreja de Jesus Cristo, na sociedade. Quem não serve, não serve. Jesus Cristo vem, o Evangelho chega à terra, à humanidade, a mim e a você, e vem trazer uma revolução, vem bater de frente com essa atitude humana de querer ser o centro e o Senhor e não querer servir. Jesus Cristo vem, Deus encarnado, mas vem como servo. Jesus Cristo se torna a influência mais nobre e maior no mundo como um servo. Servo até o ponto da morte de cruz, servir a humanidade dando a sua vida. E Jesus Cristo vai ensinar os seus discípulos que uma marca deles, como discípulos dele, seria a atitude de servo. Quando Jesus então ministra a ceia do Senhor, narrada em Lucas, no Evangelho de Lucas, e ele então ali distribui o pão e o cálice,
Ao terminar, entre as considerações dele, ele diz: vocês viram o que eu fiz, eu como Senhor os servi. Entre vocês, na sociedade, diz ele, não é assim que funciona. Mas entre nós, entre o meu povo, será diferente. Na sociedade, o maior é servido. No meu reino, o maior é o que serve. Jesus inverte tudo e choca o coração humano e a atitude humana tão comum, dominada pelo pecado, quando rompe com Deus. Deus não é o centro, eu sou o centro das coisas, eu cuido da minha vida, eu determino os meus princípios, minha forma de viver, e então me torno egocêntrico, porque se Deus não está no centro, eu é que vou ficar no centro. E aí está o problema, Jesus Cristo vem para esmagar essa atitude, corrigir essa inversão errada que entrou no coração humano e vem nos ensinar a sermos servos. O apóstolo João narra no seu evangelho de forma exclusiva que naquela noite também da ceia, da última ceia então de Cristo, a noite da sua prisão, Jesus faz aquela ação de lavar os pés dos seus discípulos. E quando ele conclui, e vamos lembrar bem o que é feito ali, lavar os pés era a atitude do servo da casa, lavando os pés do senhor da casa e dos visitantes do Senhor. E Jesus então toma essa condição e ele lava os pés dos seus discípulos. E ele, ao terminar, diz: vocês viram o que eu fiz, façam a mesma coisa. E ele não está falando, ele diz ali, sobre lavar os pés fisicamente, mas a atitude de ministrar uns aos outros o Evangelho e a vida no Evangelho, uma atitude de servo. E o reino de Deus, então, a igreja, é algo constituído em cima do servir, do serviço. O apóstolo Paulo, em Colossenses, escreve à igreja de Jesus Cristo lá em Laodiceia, Herápolis, e a nós e a toda a igreja na face da terra, de que aquele que é um cristão de verdade real, então ele está em Cristo. Nós lemos nos 2 versos do capítulo 2, e por estarem nele quem? Em Cristo. Nós, como crentes convertidos cristãos, estamos em Cristo, vivemos em Cristo, andamos em Cristo, pensamos em Cristo, escolhemos em Cristo, nos formatamos em Cristo. Cristo é a nossa vida. E quando nós estamos em Cristo, o apóstolo Paulo diz que uma porção de coisas devem acontecer em nós. Nesta carta, depois dele apresentar essa verdade de que em Cristo habita a plenitude da divindade, e de mostrar que então é em Cristo que devemos estar, enquanto que lá em Colossos havia toda aquela cultura pagã, religiosa, filosófica, que buscava através de um sincretismo, uma salvação tipo evolução espiritual, evolução da espiritualidade, através de uma porção de recursos aqui e ali, tentava unir tudo que é pensamento e religião, estava tentando também assambarcar, colocar Cristo nesse bolo, como mais um guru entre os outros. Paulo escreve: é somente Cristo, só nele habita a plenitude da divindade, e vocês estão em Cristo, não precisam de mais nada, estar em Cristo. Mas aí vem as consequências práticas, e no capítulo 13 ele começa a falar delas. Há diversas: da família, no trabalho. Estar em Cristo muda meu jeito de ser em todas as áreas. E ele fala também sobre estar na igreja. Ele fala sobre estarmos juntos, cultuando juntos, ministrando uns aos outros, uma forma de servir, cantando hinos, a palavra. Tudo isso ele diz aqui em Colossenses. E agora, dentro do contexto de igreja, vem essas cartas dele também. E ele nos apresenta
então o caminho de servir, estar em Cristo como servos, como igreja que serve, como discípulos que servem. Como que é o servir para você? A sua vida é uma vida marcada pelo servir? Ou isto é muito estranho a você, é muito difícil? Quem sabe para você servir é um passo pesado? Ou não? A sua família o conhece como alguém que sabe servir? Os seus colegas de trabalho conhecem você como alguém que sabe servir? Você é conhecido como aquele que serve na igreja de Jesus Cristo? Aqui está a palavra do apóstolo Paulo, palavra de Deus, palavra apostólica para a sua vida. Então, nesta noite, de forma muito clara, fala você, fala ao seu coração. Ouça, assuma seu ministério em Cristo. Ouviu? Palavra do Senhor, que ela abençoe a sua vida, mude, leve você um passo mais à frente na caminhada com Cristo, enriqueça a sua vida, torne-a mais bela em Cristo nesta noite, assuma seu ministério em Cristo. Você tem assumido? Você tem assumido, meu irmão, minha irmã? Você que nesta noite nos visita, que você possa vir a estar em Cristo também, como um dia nós o fizemos. E a graça de Deus, e a presença de Deus em Cristo chegue à sua vida, o transforme, e você venha também assumir o seu ministério em Cristo. Você tem assumido? Assuma seu ministério em Cristo. Note que todo cristão é ministro. Esta palavra ministro está na nossa língua, e nós usamos hoje, muitas vezes, para pessoas que consideramos importantes. Por exemplo, ministro de Estado. E aqui a palavra ministro é aplicado a árquipo. Precisamos entender a palavra à luz do Evangelho, à luz da palavra de Deus. Todo cristão é ministro, é mesmo? Em que sentido? Árquipo, quem é Árquipo? Sabemos muito pouco dele. Quando Paulo escreve esta carta à igreja da cidade de Colossos, ele escreve uma carta pessoal também, que está nas Escrituras. Breve carta, uma folha. Mais adiante no Novo Testamento está esta carta, carta a Filemon, uma orientação particular a um homem chamado Filemon. E naquela carta ele cita Árquipo de forma muito breve. Na saudação inicial ele diz que saúda também a Árquipo, o nosso companheiro de luta. Filemon era da igreja de Colossos. O mesmo portador que levou a carta que lemos dos Colossenses, levou também a carta a Filemon. E lá nessa carta, então, ele diz, entre as saudações, a Árquipo, nosso companheiro de luta. E essa expressão companheiro de luta é literalmente o meu colega soldado, meu parceiro de armas. Paulo usa uma linguagem militar de quem está em guerra, em luta. E falando de Árquipo como aquele que está ao lado dele, e ele ao lado de Árquipo nesta luta. Certamente ele está pensando na batalha espiritual pelo Evangelho, anunciar o Evangelho, edificar a igreja, lutando contra o mundo e o pecado. Uma guerra, a maior das guerras. E Árquipo então é para Paulo um companheiro de luta, um parceiro de armas. Árquipo deve ter sido então alguém de valor que o apóstolo Paulo reconhece aqui. Mas diz o apóstolo Paulo que ele recebeu um ministério. Ele aparece então em Filemon como aquele que é companheiro de lutas, e aparece aqui, segunda vez e última vez, como aquele que recebeu um ministério. Mas a palavra ministério aqui é a palavra que nós recebemos desta palavra o termo diaconia. E nós usamos para um tipo de ofício na igreja, aqueles que servem aos necessitados, a diaconia. Mas essa palavra tem um sentido amplo, às vezes, na forma de um ofício como este, mas também, no geral, significando sempre serviço, o servir. Praticar a diaconia, servir, oficial ou não. Todos os crentes são diáconos. Todos os crentes, todos os membros da igreja de Cristo servem, são servos e não senhores.
E Arquipo aqui, então, é um servo. É este o termo que o apóstolo Paulo usa. Cumprir a sua diaconia, cumprir sua missão como diácono. Não no sentido que ele fosse um diácono, não sabemos, porque o termo tem um uso amplo. Enfim, ele era um servo e precisava servir. E todos os crentes, então, estão debaixo deste mandato de servir. Então, todos os crentes, note bem, estão nesta condição de ministro, isto é, servos. E ele recebeu esse ministério, essa diaconia, diz o texto que nós lemos. Recebeu, e a força do verbo é você recebeu no passado, Arquipo, e permanece com você. Esta é a força verbal que o apóstolo Paulo usa aqui. Recebeu. A ideia é de algo que foi transmitido, algo que foi mediado a ele, e não algo que ele recebeu direto. Este verbo receber tem um peso muito grande. É algo que, de valor, alguém passou e chegou a você agora. Agora você é responsável. Nas Olimpíadas, aquele jogo, aquela corrida de revezamento. Alguns atletas correm, mas cada um, uma faixa, um pedaço, e eles passam um bastão um para o outro. Um correu bem o trecho dele, fez uma boa marca. Até ali o bastão era responsabilidade dele, e ele cumpriu. Quando ele termina, ele entrega ao outro. Nesse sentido, de receber, de transmitir, assim foi com Arquipo. A diaconia ele recebeu, o servir ele recebeu de alguém, algo que ele precisa desempenhar. Foi dado a ele, foi transmitido a ele por Cristo, diz Paulo. Mas Cristo não foi a Arquipo dar aquele serviço. Não, Cristo ensinou a sua igreja, os seus discípulos a servir, os seus apóstolos, e eles ensinaram a igreja, e a igreja vai ensinando um ao outro a verdade de Cristo, a verdade dos apóstolos, a verdade que foi da igreja sempre. Vamos passando o bastão um para o outro, o bastão do ministério, o bastão de servir. Vamos transmitindo, como recebemos, nós fazemos. Como é que nós estamos aqui nesta noite? Como é que chegamos aqui como igreja, como crentes transformados? Porque pessoas fiéis carregaram o bastão de geração em geração por séculos, 2 milênios, e por isso chegou a nós. Podemos conhecer a verdade de Deus em Cristo. E da mesma forma precisamos também entregar à próxima geração fielmente como recebemos. Uma vez eu conheci um pai que chamou seu filho quando estava ali já do meio da adolescência para frente, contemplando já entrar na fase de adulto. O pai chamou o garoto e disse o seguinte: meu filho, era um rapaz, meu filho, o nome que você recebeu é este. E citou o nome de família. Esse é um nome honrado na sociedade e na cidade. Eu recebi do meu pai, que recebeu do meu avô. E você pode andar onde quiser e esse nome não lhe envergonha. E eu estou procurando fazer a minha parte. E agora você recebe esse nome. Lembre-se, esse nome não é seu. Você recebe esse nome. E ele tem um peso que cai sobre você. Veja bem o que você vai fazer com esse nome. Da mesma forma, todos nós somos ministros, servos. Recebemos de Cristo de forma imediata, sim, não de forma direta, mas todos nós recebemos como Arquipo recebeu. E nós precisamos perguntar a nós mesmos: o que é que eu estou fazendo com este nome que eu recebi, com este servir que eu recebi, esse comissionamento que foi transmitido a mim, tem sido transmitido a todos. Note então que todo cristão é servo, é ministro. Agora,
Qual era o ministério de Arquipo que Paulo toma tempo para escrever aqui? Alguns especulam que ele deve ter sido o pastor que ficou no lugar de Epáfras, que foi visitar Paulo em Roma, saindo de Colossos da Turquia, ano 61. Epáfras era o pastor dessas igrejas, inclusive de Colossos, foi visitar Paulo para receber instruções. Paulo manda esta carta, e que possivelmente então Arquipo ficou no lugar de Epáfras como pastor daquelas igrejas. É possível, mas não sabemos, porque o texto não diz. Será que ele recebeu o pastorado e Paulo está dizendo a ele, então, ministério, servir no sentido de ser o pastor? Ou talvez como mestre da igreja, outros pensam, ele tinha o dom do ensino, e então ele ensinava as verdades do evangelho, o evangelho apostólico, e Paulo está dizendo para ele, cumpra o seu ministério do ensino fielmente. Ainda mais naquela situação quando ensinos errados da cultura pagã, religiosa, filosófica, queria deturpar o evangelho. Verifica que você faça a sua obra. Bem, o texto não nos diz qual era o ministério de Arquipo. E eu creio que na providência do Espírito Santo não nos é dito. E fica a pergunta no ar. Por quê? Penso que foi providência do Espírito Santo. Porque este verso, então, se aplica a todos nós. Aplica àqueles que estão no ministério pastoral, àqueles que estão no ministério de ensino, àqueles que estão em qualquer servir da igreja de Jesus Cristo. Sabiamente o Espírito Santo nos deixa essa exortação, que todos nós possamos entender que nós todos temos recebido um servir, um serviço. Somos ministros na igreja de Cristo. Pergunta é, qual é o seu ministério? Qual é o seu servir? Como você está servindo? Sou muito grato a Deus, porque nossa igreja, em grande parte, de uma forma muito expressiva, é uma igreja que serve bastante. Lá no Ministério Infantil, nós estamos aí com, creio que 140 voluntários. 140. Para a nossa coordenadora Valquíria supervisionar. Um dia, recentemente, quando tínhamos aquele frio bravo aí, cheguei aqui, creio que era 5h20 mais ou menos. Dia fechado, nublado e frio, um vento frio. Entrei com o meu automóvel já no portão e aqui embaixo encontrei os voluntários do estacionamento. Deus os abençoe. E ficaram ali, era 5h20, até a hora que o culto começou. O vento batendo, frio danado. Eu fui quentinho para minha sala, eles ficaram no frio. Deus abençoe esse pessoal. E tantos outros que servem nos ministérios, servem de tanta forma, há muitas formas de servir. Servirmos uns aos outros, não somente na capacidade oficial, somos chamados para sermos ministros uns aos outros. O apóstolo Paulo fala em Colossenses sobre a vida da igreja, cantando salmos, hinos, ministrando uns aos outros, diz ele ali, uns aos outros, é a expressão literalmente que ele usa. Oramos juntos, parceiros de oração, ministramos, servimos uns aos outros, orando uns com os outros, dando a palavra de encorajamento. Então, de forma também não oficial, nós devemos estar sempre servindo. Não podemos ir para a igreja e ver como é que eu vou ser servido por todos ali. Quero sentar e apreciar, ver como é que vocês fazem as coisas aqui. Eu sou mais ou menos um tipo de um fiscal. Deus me apontou só para fiscalizar. Ver, muito bom o culto hoje. Eu sou fiscal, sabe o que é fiscal? O fiscal não vem todo domingo, ele pega de surpresa. Então eu venho daqui um mês, eu apareço de novo para ver se está bom o negócio aqui, entendeu? A igreja não precisa de fiscais, não precisa de senhores, já temos um que é o Senhor Jesus Cristo. Precisamos de servos, que Deus nos dê servos, que querem servir a igreja, servir os irmãos na comunhão. Servir ministrando. Como é que eu vou servir e ministrar se eu não sou presente? Você tem algum servo na sua casa que você contratou? Como é que é?
Um servo, ele vem de vez em quando, não é? E você paga. Qual é o seu ministério? Como você está servindo? Grande encorajamento para mim é ver pessoas que servem, mesmo sem ter nenhum ofício. E por detrás estão servindo. Entre os discípulos de Cristo tinha o André. Nós não temos nenhuma carta apostólica escrita por André, mas ele estava sempre por detrás fazendo alguma coisa. Encontramos as narrativas dos evangelhos. Quando a multidão não tinha o que comer, o problema surgiu. Quem é que traz o garoto com os peixinhos, os pãezinhos? André. E outras vezes encontramos ele assim. Seja como for, sempre, sempre, sempre servindo a igreja. Assuma seu ministério em Cristo. Note que todo cristão é ministro, isto é, princípio da palavra de Deus. O primeiro grande servo é Jesus Cristo, diz a palavra. Então, mantenha-se ministrando. Assuma seu ministério. Isto envolve você se manter ministrando. Mantenha-se ministrando. O apóstolo Paulo diz: cuide, para que você cumpra o seu ministério. Cuide. O que ele quer dizer com cuide? Literalmente ele está dizendo: olhe, vigie. É preciso tomar cuidado, porque problemas vêm, desafios vêm, e é possível que não se exerça mais o serviço. Lá está Arquipo. Será que o ministério dele era ser pastor ou mestre? E agora então, com o embate que a igreja estava recebendo da cultura, do pensamento, do paganismo fora, será que ele estava ficando cansado, desanimado? Talvez alguns irmãos continuavam insistindo em ouvir esses mestres falsos fora da igreja, que queriam criar um Cristo segundo a visão sincretista pagã deles. E ele ensinava ou pastoreava, e alguns não entendiam, continuavam ouvindo aqueles de fora. Enfim, alguma coisa parece que estava tocando, influenciando Arquipo. Por isso ele envia esta palavra: cuide. A todo momento há situações, coisas acontecem que querem nos tirar do servir. Um probleminha aqui, outro ali, um programa lá, um outro programa lá, e nós não conseguimos servir, ou nós perdemos o ânimo em servir. Então, aí está sempre o desafio, um desafio que estava diante de Arquipo, e em todos nós, todo cristão enfrenta sempre, risco constante. Qual é? Desistirmos. Servimos o ano passado, servimos no mês passado, servimos ontem. Isto não é garantia que vamos servir amanhã. É preciso vigiar para que amanhã eu e você sejamos achados fiéis servindo. Alguém aqui nesta noite falhando no servir? A palavra é para você: vigie, cuide. Alguém aqui desistindo? A palavra é para você: vigie, cuide. Alguém aqui desanimado? A palavra é para você: cuide, vigie. Você está vigiando, você está cuidando, meu irmão? Vigie, cuide, Arquipo, cuide, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque o inimigo trabalha de forma a querer desanimá-lo, afastá-lo do servir a igreja de Cristo, de servir o evangelho. Mantenha-se ministrando então. Mantenha-se agora e sempre. Assuma o ministrar em Cristo. Entenda que cabe exortar o ministro.
apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossos e ele diz: digam. Eis o verbo dele: digam. Um verbo com força de imperativo. Digam, uma ordem apostólica, ordem para a igreja de Colossos, para esta igreja aqui. Digam a Arquipo, E aí, nessa expressão de Paulo, nós vamos encontrar uma dinâmica de exortação. Primeiro, nós temos Paulo exortando a igreja. Digam, vocês, igreja, digam. Há uma exortação, um encorajamento, uma instrução. Vocês, igreja, digam. Paulo exorta a igreja. Mas Paulo também está ele exortando Arquipo, porque esta carta seria lida por todos, inclusive por Arquipo. Ainda que Paulo esteja falando à igreja, Arquipo vai ouvir que Paulo está falando para ele. Então Paulo também exorta Arquipo aqui. Cumpra seu ministério. Cuide para que você cumpra seu ministério. Então, Paulo exorta a igreja. Paulo exorta Arquipo. E Paulo diz que a igreja precisa exortar Arquipo. Digam a ele. Esta dinâmica de exortação que faz parte da igreja de Jesus Cristo, faz parte do nosso conviver. Alguns de nós têm dificuldade com a exortação, que envolve às vezes uma advertência, às vezes um encorajamento. A exortação pode ir mais para um lado ou para o outro. Às vezes mais uma advertência, envolvendo alguma correção, às vezes encorajamento, mas sempre a exortação é necessária, é parte da igreja de Jesus Cristo. Oh, a igreja está exortando, eu não gosto. Bem-vindo à igreja de Jesus Cristo, porque aqui é um lugar de exortação. Nós nos exortamos mutuamente, sempre, pelo ensino, pela pregação, pela palavra necessária dirigida a todos. Nas nossas assembleias, nós fazemos um tipo de exortação em particular, muito íntima da igreja, mas necessária. Precisamos entender que a exortação é parte da vida cristã e da igreja. Não podemos ser sensíveis e achar que isso é estranho ao evangelho. Hoje em dia, muito que se chama igreja é mais uma grande festança, de programa interessante, e as pessoas estão achando que igreja virou um grande shopping center, e não é isso. A igreja é trabalho sério, comprometido, e às vezes difícil, e a exortação faz parte. Digam a Arquipo, eu não, os irmãos lá que falem, o conselho que fale, o pastor que se vire com isso. Não, digam a Arquipo. Paulo exorta Arquipo, Paulo exorta a igreja, e Paulo exorta a igreja para que ela exorte Arquipo. A dinâmica da exortação toda aqui. Entenda que cabe exortar o servo de Cristo. Você, servo de Cristo, então precisa receber a exortação. Ela é algo bom para a sua vida, e você, como servo de Cristo, como ministro de Cristo, precisa também servir, exortando o irmão, exortando a igreja. E assim é que nós vamos avançando e cuidando de tudo. E veja aqui essa tarefa coletiva. Digam, um imperativo, mas no plural. Não é para um ou dois exortar. Toda a igreja deve exortar. Entenda então que cabe exortar o ministro. Assuma o ministério em Cristo. Você está assumindo, meu irmão, minha irmã? Você assumiu o ministério em Cristo? Assuma o ministério em Cristo. Conclua seu ministério. Alguém já me disse que o problema da igreja é que tem muitos irmãos começativos e poucos terminativos. Paulo está dizendo que precisamos eliminar a atitude não terminativa do nosso meio. Precisamos ser começativos e terminativos.
Paulo diz: Arquipo, cuide para que cumpra seu ministério. A construção realmente da frase do apóstolo Paulo é de um propósito: cuide para que você cumpra. Vigie, em outras palavras, Arquipo, vigie que você conclua seu ministério. Verifique que você cumpra aquilo que foi colocado nas suas mãos. Desertores, pessoas que fogem, abandonam, esfriam. A Igreja de Jesus Cristo não pode ficar à parte disto, por isso a exortação: cumpra, conclua, termine. Qual é a força aqui do verbo cumprir? Qual é o significado? Preencha, realize, cumpra, termine, vá até o fim. Assuma seu ministério em Cristo, conclua seu ministério. E ele faz essa colocação na força do presente, isto é, sempre, é uma tarefa para a vida toda. Verifica que você cumpra, presente, então sempre, todo dia, todo dia. Há aqueles que têm um grande testemunho de vida com Cristo no passado. Graças a Deus por esse testemunho pelo passado, mas meu irmão, e o presente? E agora? Como é que você é contado na Igreja de Jesus Cristo? Conclua seu ministério. Servir sempre. Tarefas talvez mudam. Podemos concluir uma dada obra, mas passamos a servir em outra. O nosso ministrar, o nosso servir precisa sempre ser aquele que termina. Termina tudo o que assumimos, e o servir constante sempre será achado em nossas vidas. Sempre há algum lugar para eu servir. Deus faça cada um de nós um servo, uma serva. E que todos nós possamos assumir o ministério em Cristo. Seja no testemunho de vida cristã, grande ministração, mas também nos deveres. Lá na vida profissional, eu ser um servo de Cristo. Nos deveres da casa, eu ser um servo de Cristo. Na Igreja de Jesus Cristo, eu ser um servo. Que Deus faça de você, marido, um servo na sua casa. O livro de Colossenses ensina muito sobre isso. Nós já ouvimos a mensagem para os maridos em domingos passados. Que você seja um servo no seu lar, marido. Esposa, que você seja uma serva no seu lar, uma serva em Cristo também. Você, pais, Colossenses fala aos pais, já vimos domingos passados, que vocês como pais sejam servos de Cristo na vida dos seus filhos. Que vocês, filhos, o livro também fala aos filhos, filhos, que vocês sejam servos de Cristo na sua casa, na sua família. Que lá na vida profissional, meu irmão, minha irmã, você seja um servo de Cristo onde você está e no que você faz. E o mundo possa conhecê-lo como um servo de Cristo. Você, membro da igreja, meu irmão, minha irmã, que você seja um servo, uma serva de Cristo na Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Cristo jamais pode ser vista como uma poltrona. A Igreja de Jesus Cristo precisa ser vista como um trampolim e te empurra para fazer aquilo que deve ser feito em nome do Senhor. Grande a obra, grande é o desafio. Todos nós precisamos, como Paulo disse, meu companheiro de luta, cerrar fileiras, sermos parceiros de armas e juntos estarmos ativos, fazendo a obra de Deus. Há alguém aqui nesta noite precisando de um despertamento na sua vida de servir. Alguém que tem estado letárgico, à parte, marginal na igreja. Alguém aqui nesta noite precisando dessa palavra do Senhor. Me chama a ser servo de Cristo neste mundo, em todos os lugares, na Igreja de Jesus Cristo. A palavra de Deus há de mover o seu coração nesta noite. E você, então, num novo momento, pegar firme
e dizer: eu vou andar com Cristo, vou servir a Cristo, vou estar nele, vou viver seguindo a palavra. Diz o apóstolo Paulo: leiam esta carta aí aos outros. A autoridade apostólica sobre a minha vida, porque eu sou da igreja, é autoridade sobre a igreja. Vou viver, vou me mover, vou sair do meu comodismo, do meu jeito que me prende. Eu tenho esse jeito e nada muda, e eu quero ficar nele. Cristo precisa me fazer romper com esta forma de eu ser, e eu possa partir para servi-lo de forma conforme ele quer, fazer algo novo na minha vida. Alguém nesta noite aqui dizendo: sim, eu vou servir, eu vou andar com ele. Que bênção que vai ser na sua casa, que bênção que vai ser no seu trabalho, para aqueles que vão ter contato com você, que bênção que vai ser para a igreja de Jesus Cristo. Assuma seu ministério em Cristo. A palavra fala com você, fala com a nossa igreja nesta noite. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.